Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha e eu vou falar com vocês sobre direito tributário. Eu sei que não é uma matéria muito corriqueira para os concursos de delegado de polícia, mas pode ter certeza que é um grande diferencial para você que vai fazer esse concurso. É a matéria que, na verdade, vai fazer a diferença, porque é a matéria que vai trazer para você aquela pontuação que vai te colocar na frente dos colegas. E ela, obviamente, é necessária para a sua aprovação. O meu foco aqui é tocar nos pontos principais e te ensinar a raciocinar o direito tributário. Mais importante, até que decorar, é entender a lógica da matéria. Quando você entende a lógica da matéria, fica fácil responder qualquer pergunta que envolva o direito tributário. Então, a gente vai começar falando do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional ele vai permitir a tributação. É o sistema que foi estruturado na Constituição para que seja possível a efetivação da tributação. A partir da análise do sistema tributário, a gente vai partir para analisar as limitações constitucionais ao poder de tributar, que é um assunto que, sem sombra de dúvidas, o mais cobrado em qualquer prova de concurso dentro do direito tributário é o artigo 150 da Constituição. E depois a gente parte para a análise dos pontos principais de obrigação e crédito tributário. É claro que esse curso não se propõe a ser um curso extensivo, mas sim tocando nos principais pontos, nos pontos mais importantes e mais relevantes para o seu concurso de delegado. Beleza? Então a gente começa do começo falando do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de elementos que permite a tributação, desenhado na Constituição Tributária, que está prevista a partir do artigo 145 da Carta. A partir do artigo 145 da Carta, o Sistema Tributário Nacional ele vai permitir que o Estado crie tributos para que possa obter, então, receitas para fazer frente às suas despesas. E aí a gente entra num conceito extremamente importante, que é o conceito de tributo. Qual é o conceito de tributo? O artigo 3º do CTN deixa muito claro que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo. Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós precisamos fatiar esse conceito para que a gente possa entender, então, o conceito de tributo. O artigo 3º diz, como você bem pode ver aí em cima, que tributo é toda prestação pecuniária. O que significa isso? Significa dizer que o tributo ele tem que ser pago sempre em pecúnia. O tributo tem que ser pago sempre, e o próprio conceito diz, em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Dessa forma, é fácil concluir que serviço militar obrigatório, por exemplo, não é tributo. Por quê? Porque o tributo pressupõe uma pecúnia, uma prestação em pecúnia, e não uma prestação em labore. A prestação em labore não tem natureza jurídica tributária. A prestação em pecúnia tem, em labore não. Se você é convocado para ser júri, mesário nas eleições, nada disso faz com que a natureza da obrigação passe a ser um tributo. Por quê? Porque o tributo será sempre uma prestação pecuniária, em pecúnia, em moeda ou valor que nela possa se exprimir. E aí eu peço a você, vá lá no artigo 162 do Código Tributário Nacional e grife o artigo 62. Porque lá você vai encontrar as formas que são permitidas para o pagamento do tributo. Lá você vai perceber que o tributo pode ser pago em dinheiro, por óbvio, né? Não tem melhor forma de expressar valor. O tributo pode ser pago em cheque, por óbvio. Também é uma ordem de pagamento à vista, né? Lembrando que só haverá a extinção do crédito tributário após a compensação do cheque.
Só haverá a extinção do crédito tributário após a compensação do cheque. Enquanto o cheque não for compensado, não há extinção do crédito, ok? Não há extinção do crédito. Lembre-se disso, é um conceito extremamente importante também, tá? Um outro detalhe de extrema importância, é você lembrar que no artigo 156 do Código Tributário Nacional, você vai encontrar as causas de extinção do crédito. Extinção. E no inciso 11, você vai encontrar a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis. Você vai lá no artigo 156 e vai grifar agora bens imóveis. Você percebe que o código não fala em bens móveis. O código fala na possibilidade, sim, da dação em pagamento de bens imóveis. Mas e se eu quiser dar o meu carro para pagar o tributo? Eu posso? Essa é uma pergunta muito relevante. Porque efetivamente eu não posso dar o meu carro para pagar o tributo. Porque a dação em pagamento possível é somente a dação em pagamento de bens imóveis, como está aí expresso no artigo 156, inciso 11 do CTN. Só que esse assunto já foi muito discutido. Esse assunto já foi muito debatido no direito tributário brasileiro, profundamente debatido. Para vocês terem noção, o STF já julgou na ADI 1917 a impossibilidade de dação em pagamento de bens móveis, tendo em vista a necessidade da licitação para contratação com a administração pública. Ou seja, o STF entendeu, como você bem pode ver aí no julgado, que não é cabível a dação em pagamento de bens móveis, porque a administração pública deve contratar bens e serviços por meio do procedimento licitatório. A partir do momento em que é possibilitada a dação em pagamento de bens móveis, você tem uma licitação violada. Por quê? Imagina uma empresa de quentinhas, em vez de pagar o ICMS, fornecer quentinhas para o Estado. Como fica o procedimento licitatório? Como fica o menor preço? Então, você efetivamente tem uma violação à licitação. É necessária a licitação para a contratação de bens e serviços pela administração pública. Entretanto, no julgamento da ADI 2405, que é essa aí, vocês vão perceber que houve uma mitigação da ADI 1917. Não é uma sobreposição, não, é uma mitigação. Foi feito um distinguishing no julgamento da ADI 2405, onde se discutia a constitucionalidade da lei do Rio Grande do Sul, que permitia o pagamento de tributos por meio de precatório. O pagamento de tributos por meio de precatório. Então, o STF entendeu que o rol das causas de extinção do crédito não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo, tá? E é possível que cada ente federado crie outras causas de extinção do crédito tributário. É possível que cada ente federado crie outras causas de extinção do crédito tributário, desde que não seja violada a lei de licitações, desde que não haja a violação da licitação. Esse é um ponto extremamente importante. É cabível a dação em pagamento de bens móveis, precatório, desde que não haja violação à lei de licitações. Então, muito cuidado, porque o STF julgou na ADI 1917 a proteção à licitação, não é cabível a dação em pagamento de bens móveis, porque a administração pública tem que licitar para contratar. Porém, na ADI 2405, o STF disse, olha, tudo bem, o rol das causas de extinção não é taxativo. O município, o Estado, podem criar outras causas de extinção do crédito. O que não pode é violar a lei de licitações, reforçando o conceito. Beleza, gente? Tranquilo? Legal? Então, a gente volta para o artigo 3º. Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor que nela possa se exprimir, como a gente acabou de ver,
Prestação essa que é compulsória. Os americanos dizem que na vida, quando a gente nasce, nós só temos duas certezas, a morte e os tributos. Nada mais é certo na vida, além de que vamos morrer e vamos pagar tributos. Essa compulsoriedade advém do fato de que a obrigação tributária ela decorre da lei. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege. Ela não se confunde com a obrigação civil. Lá no direito civil, nós temos uma obrigação ex voluntatis. Lá no direito civil, nós temos uma obrigação ex voluntatis. Obrigação que decorre da vontade das partes e não da lei. Essa obrigação, ela não decorre da lei, mas ela decorre da vontade. Ela é uma obrigação ex voluntatis, ok? Então, por ser uma obrigação que decorre da lei, quando o contribuinte pratica o fato gerador da obrigação tributária, a obrigação tributária nasce. E o indivíduo tem que pagar o tributo, queira ele ou não. Então, se eu aufiro renda, eu tenho que pagar imposto de renda, porque eu pratiquei aquela situação prevista em lei como necessária e suficiente à incidência do tributo. Se eu sou proprietário de um veículo, eu tenho que pagar o IPVA, porque eu pratiquei aquela situação prevista em lei como necessária e suficiente à incidência do tributo. Esse é o ponto principal. A partir do momento em que eu pratico o fato gerador da obrigação tributária, a obrigação nasce. Por isso que o tributo é compulsório. Beleza? Legal? Então, prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo não é uma sanção. Apesar de parecer, o tributo não é uma sanção e jamais será. O tributo não é uma punição. Quando você está sendo tributado, você não está sendo punido. E diga-se de passagem, jamais poderá ser criado um tributo cujo fato gerador seja uma conduta ilícita. Jamais poderá ser criado um tributo cujo fato gerador seja uma conduta ilícita. Não pode jamais ser criado um imposto sobre corrupção, um imposto sobre a venda de drogas. E aí você deve estar se perguntando, mas Gabriel, se o indivíduo vende drogas e ofere renda, se o indivíduo é corrupto e ofere renda, se o indivíduo é traficante e ofere renda, ele tem que pagar imposto de renda, não tem? Tem sim. Mas isso não tem nada a ver com a tributação do ilícito. Isso tem a ver com um princípio conhecido como pecunia non olet. Pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. O dinheiro não tem cheiro. Significa dizer que efetivamente, se o indivíduo pratica o fato gerador de um imposto, o tributo é devido. No caso, o imposto de renda. O fato gerador não é o tráfico, não é a corrupção. O fato gerador é a renda. Se o indivíduo auferiu renda traficando, sendo corrupto ou o que quer que seja, ele tem que pagar imposto de renda porque o fato gerador do imposto de renda foi praticado. Porque o fato gerador do imposto de renda foi praticado. Essa é a lógica do princípio. Beleza? Tranquilo? Fácil? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Então lembre-se, pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. O ilícito pode ser tributado? Não. O que vai ter tributado é a renda. Ah, mas a renda é fruto do ilícito. Não interessa. Mas o que é tributado é a renda. Tranquilo? Fácil. Pessoal, dito isso, a gente avança para continuar no conceito. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei. O tributo só pode ser criado por lei porque a lei é a vontade do povo. E aí vem os problemas do direito tributário. Um deles, o principal deles, é a jurisprudência defensiva do STF. O STF tem uma jurisprudência fortíssima de proteção do Estado em matéria tributária, né? E aqui você tem, enfim, o entendimento do STF que medida provisória tem força de lei. E por ter força de lei é plenamente possível que um tributo seja criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. É plenamente possível que um tributo seja criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Tá bom? Então, o tributo
Ele vai ser criado, majorado, reduzido por lei ou MP. Porque a MP tem força de lei. Então, se você quiser lembrar disso, vai lá no artigo 62 da Constituição e faz remissão para o artigo 3º e no artigo 3º do CTN faz remissão para o 62 da Constituição. Porque o tributo pode ser criado por lei ou MP. E aí, aqui, muita gente que não tem muita prática do direito tributário, ou não gosta de direito tributário, que é uma característica de quem faz a prova para delegado, por exemplo, se confunde, achando que o tributo só pode ser criado por lei complementar. Não, não, não. O tributo pode ser criado por lei ordinária. Por isso que a medida provisória também é utilizada. Mesmo porque a medida provisória não pode invadir a reserva de lei complementar. Então, o tributo é criado por lei ou MP. O tributo é criado por lei ou medida provisória. Beleza? Então, instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui a gente vai buscar lá no direito administrativo a resposta para explicação, a diferença entre o ato vinculado e o ato discricionário. O ato discricionário depende da conveniência e oportunidade do administrador público, enquanto o ato vinculado é aquele que tem que ser praticado na forma da lei. O ato vinculado é aquele que tem que ser praticado na forma da lei. O ato discricionário não precisa, o ato vinculado tem que ser praticado na forma da lei. A cobrança do tributo é uma atividade plenamente vinculada. E essa vinculação se dá a partir do próprio Código Tributário Nacional, lá no artigo 142. O artigo 142 ele é expresso quando ele diz que o lançamento ele é obrigatório e privativo da autoridade fiscal. O lançamento ele é obrigatório e privativo da autoridade fiscal. O auditor fiscal ele tem que lançar, sob pena de responsabilidade funcional. Então, o auditor fiscal ele é obrigado a praticar o lançamento. Caso ele não lance, ele vai responder por isso. Caso ele não lance, ele vai responder por isso. Belezinha, galera? Fácil, não há dúvidas. Então, eis o tributo. Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, a partir desse conceito, a gente pode extrair de forma bastante conclusiva que tributo é gênero. Muita gente acha que fala de direito impostário, né? O direito é o tributário, o gênero é o tributo. O imposto é só uma das 5 espécies do gênero tributo. O imposto é só uma das 5 espécies do gênero tributo. E o gênero tributo, como eu disse, ele é dividido em 5 espécies. 5 espécies. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. O tributo é gênero. O imposto é só uma das 5 espécies desse gênero. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre cada uma dessas espécies tributárias. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Por mais que nós sejamos diante de uma prova para delegado estadual, eu vou passar brevemente sobre as contribuições especiais, porque elas têm alguns conceitos relevantes e cá entre nós, mesmo que a prova seja para delegado estadual, muita coisa é cobrada relativa a tributos federais de um modo geral. Não especificamente, mas de forma genérica. Beleza? Então a gente começa o nosso conceito aqui, o nosso bate-papo falando do imposto. O imposto é a espécie tributária mais famosa do direito tributário. Porque o imposto é uma espécie tributária não vinculada. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. O imposto é uma espécie tributária cujo fato gerador é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Quando falamos do conceito de vinculação, estamos falando, na verdade, do fato gerador. O imposto é uma espécie tributária não vinculada porque o fato gerador é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Abra, por favor, o artigo 16 do CTN.
o artigo 16 do CTN, para que você possa lembrar que o imposto, ele não gera para o Estado a obrigação de contraprestacionar. Ninguém paga imposto para ter algo em troca. Ah, mas eu paguei muito IPVA e a rua está cheia de buraco. Tudo bem, não tem problema nenhum. O IPVA é um imposto. Ele não serve para que seja entregue uma contraprestação estatal específica ao contribuinte. O imposto serve para que efetivamente a máquina pública seja remunerada, para que a máquina pública possa ter dinheiro para entregar os serviços genéricos, como saúde, educação, segurança pública, justiça. O imposto, ele vai remunerar os serviços públicos genéricos entregues à população. Beleza? É o seu salário, assim que você for aprovado no concurso público, que efetivamente vai ser pago por meio dos impostos. Então o imposto não gera para o Estado a obrigação de contraprestacionar. E eu preciso mostrar para vocês um julgado que é bastante didático, ele é muito antigo, mas ele é muito didático. E é por isso que eu mostro para vocês, para que vocês entendam esse conceito de forma mais clara. Tributário, contribuinte do IPTU, contraprestação do Estado ao recolhimento do imposto, inexistência de previsão legal. Conceito de contribuinte e consumidor, equiparação, impossibilidade, código de defesa do consumidor, inaplicabilidade em caso. Os impostos, diversamente das taxas, têm como nota característica a sua desvinculação a qualquer atividade estatal específica em benefício do contribuinte. Consecutariamente, o Estado não pode ser coagido à realização de serviços públicos, como contraprestação ao pagamento de impostos, quer em virtude de natureza dessa espécie tributária, quer em função da autonomia municipal constitucionalmente outorgada, no que se refere à destinação das verbas públicas. A relação de consumo não guarda semelhança com a relação tributária, ao revés, dela se distancia pela constante supremacia do interesse coletivo, nem sempre em contradisso nas relações de consumo. Então, senhoras e senhores, como fica bem claro, o imposto é uma espécie tributária não vinculada. Seu fato gerador é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Ao pagar imposto, você não tem direito a uma contraprestação específica, porque o imposto existe para manutenção genérica do Estado. Ok? Beleza? Grifa o artigo 16 do CTN, que ele é extremamente importante. Além disso, eu queria chamar a atenção de vocês, porque o imposto, além de ser não vinculado, ele não pode ter receita vinculada. Além de ser não vinculado, o imposto não pode ter receita vinculada. O que significa isso? Significa dizer que o imposto, ele não pode ter receita vinculada a um fundo específico. Isso está expresso no artigo 167, inciso 4 da Constituição. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividade de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito e antecipação de receita. Então você percebe que a receita do imposto ela não pode ser vinculada. Você não pode ter um imposto vinculado à cultura. Ah, eu vou criar um imposto vinculado à cultura. Não pode. Ah, eu vou vincular ao esporte. Não pode. O imposto não pode ter receita vinculada. O imposto, repito, não pode ter receita vinculada. Então, lembre-se, o imposto não gera uma contraprestação. O imposto não gera uma contraprestação específica para o contribuinte. Beleza? Joia? Fácil. E aí, também tem jurisprudência para poder te deixar completamente informado. Ação direta de inconstitucionalidade, lei número 13.133 do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao Fundo Estadual de Cultura. Violação ao artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Por quê? Imposto não pode ser vinculado a nenhuma contraprestação estatal.
não pode haver a vinculação do imposto ao fundo de cultura. Ora bolas, isso é óbvio, porque imposto não pode ter receita vinculada. Então anote, o imposto não pode ser vinculado e o imposto não pode ter receita vinculada. Ele não pode ter nem vinculação do fato gerador, nem da própria receita. Ok? O imposto, ele existe para a entrega da contraprestação. O imposto existe para que haja uma contraprestação genérica. Diferente da taxa, a gente vai falar daqui a pouquinho. A taxa exige uma contraprestação estatal específica. O imposto não. O imposto, ele vai pressupor uma contraprestação genérica. A taxa, sim, essa vai ficar na contraprestação específica. Beleza, galera? Fácil, não há dúvidas. Bom, os impostos, eles são divididos entre os entes federados, a competência ela é delimitada para cada ente federado, tá? A União tem a competência para instituir 7 impostos, na forma do artigo 153 da Constituição. Os estados, no artigo 155, podem instituir 3 impostos, municípios também outros 3, conforme o artigo 156, tá? Então a competência para a instituição de impostos, no artigo 153 da Constituição, ela pode instituir 7, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, que não existe. No 155, a competência dos estados para a instituição do imposto de transmissão, causa-morte, doação, ICMS e IPVA, né, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e IPVA. E no artigo 156, a competência dos municípios para instituir 3 impostos, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, tá? É importantíssimo lembrar, senhoras e senhores, que o imposto ele pode ser classificado, e essa classificação talvez seja mais importante, ele pode ser classificado como imposto real e imposto pessoal. Imposto real e imposto pessoal. O imposto real é aquele que vai incidir independentemente da riqueza do contribuinte. O imposto real é aquele que vai incidir independentemente da riqueza do contribuinte. Enquanto o imposto pessoal varia de acordo com a riqueza do contribuinte. Enquanto o imposto pessoal varia de acordo com a riqueza do contribuinte. O imposto real é o IPVA, por exemplo. Não interessa se o cara comprou o carro à vista, se ele parcelou o carro, não interessa se o cara... a forma com a qual ele adquiriu o veículo, não faz a menor diferença. Se ele está empregado ou não, ele tem que pagar o IPVA. Então ele é um imposto real, incide independentemente da riqueza do contribuinte. Já o imposto pessoal é aquele que varia de acordo com a riqueza, como é o caso do imposto de renda. Quanto mais rico você é, de forma mais pesada, recai sobre você a mão do Estado, tá? E é importante lembrar também que o imposto pode ser classificado como direto ou indireto. Imposto direto é aquele que, por sua essência, não se admite a transmissão do ônus financeiro, enquanto o indireto é aquele onde há a transmissão do ônus financeiro. Indireto é aquele onde há a transmissão do ônus financeiro. O imposto direto é o caso do imposto de renda. Uma loja, por exemplo, ela não tem como repassar o imposto de renda. Ela não sabe nem se vai ter que pagar imposto de renda naquele mês, né? Mesmo porque ela não sabe quantos produtos vai vender. Agora, a loja com certeza vai destacar na nota fiscal e repassar o ICMS ao consumidor final. Percebe? Indireto, porque o imposto ele é recolhido pela loja, mas ele é repassado ao consumidor final destacado na nota. Então, nesse caso, a loja é contribuinte de direito, ela que tem a obrigação legal de recolher o tributo, e o consumidor final é o contribuinte de fato, porque é ele que de fato suporta o ônus financeiro que lhe foi repassado. É ele que de fato suporta o ônus financeiro que lhe foi repassado. Beleza, galera? Tranquilo? Tamo junto? Então, dito isso, a gente já tem os conceitos claros, né? Claros de conceito de tributo e de imposto. E no próximo bloco a gente vai tocar o nosso barquinho para falar da taxa, que é extremamente importante e pode ter certeza que vai cair uma questãozinha de taxa na tua prova. Mas no próximo bloco a gente continua. Vamos lá, galera.
A segunda espécie tributária, não menos importante, e a que dá mais problema, você tem que saber para a prova, é a taxa. A taxa é uma espécie tributária extremamente relevante e de extrema discussão jurisprudencial no STF, porque é um assunto de muita divergência. A taxa é um tributo de competência comum. Qualquer ente federado pode instituir. Então você imagina que municípios criam taxas, você imagina que os estados criam taxas, você imagina a quantidade de debate que é gerada com essas taxas criadas por cada um dos entes federados. Portanto, a taxa é um tributo que gera muitas discussões e é por isso que efetivamente ele é questão para cair na sua prova. A taxa, ela tem fundamento no artigo 145, inciso 2 da Constituição, combinado com artigos 77 e seguintes do CTN. A taxa ela é tão discutida, que nós temos hoje 3 súmulas vinculantes de taxa. São 3 súmulas vinculantes, gente. Nós não chegamos a 60 súmulas vinculantes. Ou seja, mais de 5% das súmulas vinculantes abrangem uma discussão que envolve taxa. Ou seja, taxa é um assunto extremamente relevante. Taxa é um assunto que cai na prova de verdade. Bom, a taxa é completamente diferente do imposto. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. O fato gerador do imposto é uma atividade do contribuinte, diferente da taxa. A taxa é uma espécie tributária vinculada. A taxa é uma espécie tributária vinculada. Significa dizer que o fato gerador da taxa é uma atividade estatal. O fato gerador da taxa é uma atividade estatal. Ou seja, quando falamos de taxa, nós falamos efetivamente de uma contraprestação estatal. Se essa contraprestação não acontecer, se essa contraprestação não existir, a cobrança da taxa será inconstitucional. Então, ao falarmos de taxa, falamos da contraprestação e a ausência da contraprestação vicia o tributo de inconstitucionalidade. A taxa, portanto, ela exige uma contraprestação. E a taxa pode ser cobrada de 2 formas. Existem 2 modalidades de taxa no nosso ordenamento jurídico, a taxa de polícia e a taxa de serviço. Taxa de polícia e taxa de serviço. São 2 espécies, 2 modalidades de taxa completamente diferentes. Falaremos então sobre cada uma delas para que você possa entender a diferença e entender os conceitos que envolvem a taxa. A taxa de polícia, ela tem fundamento no artigo 78 do CTN. Abra, por favor. A taxa de polícia, ela é cobrada em razão do exercício regular do poder de polícia. A taxa de polícia, ela é cobrada em razão do exercício regular do poder de polícia. Significa dizer, senhoras e senhores, que toda vez que o poder público exercer uma limitação do interesse do particular em benefício da coletividade de forma regular, pode haver a cobrança da taxa de polícia. Então a taxa de polícia, ela pressupõe que haja uma limitação do interesse do particular em prol da sociedade promovida pelo Estado. E é por isso que você pode anotar aí no seu caderno que toda taxa de fiscalização é taxa de polícia. Toda taxa de fiscalização é taxa de polícia. Significa dizer que efetivamente, sempre, em qualquer hipótese, que você sofrer uma limitação por parte do Estado, o que a fiscalização faz, o Estado pode lhe cobrar uma taxa por isso. Então, isso é muito fácil de visualizar. Taxa de vigilância sanitária, por exemplo. Quando a vigilância sanitária vai no restaurante, ela vai limitar o interesse do dono do restaurante. Vai, porque na verdade ela quer que, o poder público quer que o particular mantenha aquela comida que está no restaurante guardada da forma correta, que o restaurante fique limpo, independentemente da vontade do particular de maximizar os seus lucros.
Então, a limitação do interesse do particular em prol da coletividade, ela vai existir no exercício do poder de polícia, em que o Estado limita a atuação do particular para que a coletividade se beneficie. Uma taxa de polícia muito famosa, talvez a mais famosa do Brasil, é a taxa de polícia cobrada em Fernando de Noronha. Lá em Fernando de Noronha existe a limitação do particular em prol da coletividade. Quando você chega na ilha, você sofre uma limitação do seu interesse para que a coletividade se beneficie. Né? Em Fernando de Noronha, você tem uma taxa de fiscalização e preservação ambiental, que é cobrada por dia e por pessoa. Essa taxa de fiscalização e preservação ambiental, ela existe exatamente para remunerar a contraprestação que é, efetivamente, o exercício do poder de polícia, que é a fiscalização que é realizada lá nas praias. Então você tem praias que você tem limite de pessoas para entrar, limite de horário para entrar. Então você tem alguns limites que são impostos ao particular que caracterizam a possibilidade de cobrança dessa taxa de polícia. Então, muito cuidado. Como cai na prova, né? A taxa de polícia, ela tem como requisito de constitucionalidade o exercício regular do poder de polícia, que de acordo com o STF está caracterizado com a existência do órgão exercendo a fiscalização. Isso é muito importante. Já há caracterização do poder de polícia se existir o órgão exercendo a fiscalização, não havendo a necessidade de fiscais porta a porta. Não havendo a necessidade de fiscais porta a porta. É extremamente importante que esse conceito ele seja utilizado. Beleza? Fácil? Bom, dito isso, nós temos claramente o conceito do poder de polícia, tá bom? Então, se existir o órgão exercendo a fiscalização, a cobrança é constitucional, porque a exigência de fiscais porta a porta, ela é absolutamente desarrazoada, sobretudo se levarmos em consideração a limitação do orçamento público. Não tem dinheiro público suficiente para contratar tantos fiscais quanto necessários para fiscalizar cada um dos estabelecimentos no território do ente federado. Beleza? E também nós temos a cobrança da taxa de serviço. A taxa de serviço, ela tem requisitos diferentes da taxa de polícia. A taxa de polícia, o requisito de constitucionalidade, é o exercício regular do poder de polícia. A taxa de serviço não. Anotem, a taxa de serviço, ela é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico e divisível. Utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico e divisível. Então, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Se o serviço público for específico e divisível e estiver à disposição do contribuinte, a cobrança será constitucional. Então, a taxa ela só vai se prestar a remunerar serviços caracterizados como sendo uti singuli. Serviço uti singuli é aquele prestado para o contribuinte. E o contribuinte ele vai remunerar o serviço de acordo com o que ele aproveitou do serviço. Isso é um serviço uti singuli. O contribuinte ele vai ser remunerado, ou melhor, ele vai remunerar, né? Ele não é remunerado, ele vai remunerar o serviço de acordo com o que ele aproveita. Então, só pode ser remunerado por taxa o serviço uti singuli. O serviço uti universi não pode ser remunerado por taxa. O serviço uti universi não pode ser remunerado por taxa. Os serviços uti universi são remunerados por impostos. Gabriel, eu não entendi. Vai ficar fácil, mas fácil de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Vamos pegar um exemplo que é a limpeza urbana. Limpeza urbana. O gari varre a rua. Ele varre a rua para beneficiar quem? Para beneficiar toda a coletividade. Ele não vai à rua para que Gabriel passe. Ele não vai à rua para que você que está aí me assistindo passe. Ele vai à rua para que todos nós tenhamos uma rua limpa, asseada em condições de uso. Diferente da coleta de lixo domiciliar. Quando o gari
vai na minha casa coletar o lixo, ele vai coletar o meu lixo. É um serviço específico prestado para mim, que varia de acordo com o tamanho do meu imóvel. Afinal de contas, quanto maior o imóvel, mais lixo ele produz. Ah, Gabriel, não é bem assim. Se você levar em consideração um imóvel vazio, um imóvel de 500 metros quadrados tem muito mais sujeira que um imóvel de 50 metros quadrados. Óbvio. Tem mais área para sujar. Então você não leva em consideração a quantidade de pessoas, mas o imóvel vazio em si. E é por isso que a taxa de coleta de lixo domiciliar é constitucional. É por isso que a taxa de coleta de lixo domiciliar é constitucional. E a taxa de limpeza urbana não. Porque a limpeza urbana é um serviço de universe. Enquanto a coleta de lixo domiciliar é um serviço de singuli, que pode ser remunerado por taxa. Então o que você tem que raciocinar na hora da questão da prova? Olhar para o caso concreto e pensar: esse serviço, ele foi prestado para mim ou ele foi prestado para a coletividade? Eu tenho que pagar de acordo com o que eu uso ou há uma divisão do custo do serviço? Se houver a resposta no sentido de que o serviço é prestado para você e que você paga de acordo com o que você usa especificamente, essa taxa é constitucional. Então a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional. Súmula vinculante 19 do STF. A taxa de limpeza urbana não. Essa é inconstitucional. A taxa de limpeza urbana, vou repetir, ela é inconstitucional. O que é constitucional é a taxa de coleta de lixo domiciliar. O que é constitucional é a taxa de coleta de lixo domiciliar. Ok? E aí nós temos outra discussão relevante. A taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública é inconstitucional, súmula vinculante 41 do STF. Mas por que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa? O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa porque efetivamente é um serviço prestado para a coletividade. O poste está na rua para iluminar a vida de quem passa. Não é para iluminar a minha vida, a sua vida. Não, é para iluminar a vida de quem passa. Quem estiver passando por ali vai efetivamente receber aquela iluminação. E não dá para saber o quanto a pessoa aproveitou daquilo. Então o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, súmula vinculante 41 do STF. Ah, Gabriel, mas eu pago isso. Não, não paga. O que vem na sua conta de luz não é a taxa, mas é a contribuição de iluminação pública, que tem fundamento no artigo 149, azão da Constituição. No artigo 149, azão da Constituição, nós temos, sem sombra de dúvidas, uma subespécie das contribuições especiais. A contribuição de iluminação pública não é taxa, é totalmente diferente. Ela é caracterizada pela destinação da receita e não é um tributo vinculado como é a taxa. O que aconteceu foi que o STF declarou inconstitucional a taxa, a galera do Congresso se reuniu e decidiu emendar a Constituição, introduzindo o artigo 149 azão e autorizando aos municípios e ao Distrito Federal a cobrança da contribuição de iluminação pública que pode ser feita na conta de consumo de energia elétrica. Tá? Aliás, esse é um assunto extremamente interessante para provas, de um modo geral. A cobrança é na conta de consumo de energia elétrica e a competência é dos municípios e DF. Beleza? A competência da taxa, por exemplo, é comum. Qualquer ente federado pode instituir, desde que exerça, desde que gere a contraprestação. Tá bom? Pessoal, dito isso, a gente leva em consideração, então que a taxa ela carece de uma contraprestação, óbvio, específica para o contribuinte, tá? De modo que serviços genéricos prestados para a coletividade não podem ser remunerados por taxa. Vou te dar vários exemplos agora. Taxa de saúde pública é inconstitucional, taxa de segurança pública é inconstitucional. Por quê? Saúde pública é para todos.
Ah, Gabriel, mas se eu ficar doente eu vou ser atendido no hospital. Vai, mas a saúde pública não é só isso. Saúde pública, além de te atender no hospital, pressupõe, né, que você tenha um atendimento preliminar que é genérico, como é o caso da vacinação, distribuição de preservativo, né? Então você tem um atendimento preliminar que é genérico, não só atendimento no momento da doença. Isso é saúde pública. Segurança pública, mas quando eu sofro uma violação, eu vou na polícia, a polícia me atende. Vai, claro, mas a função da PM, por exemplo, é evitar que você sofra uma violação dos seus direitos. E não só atender depois que você já sofreu. Isso é mais um problema. Tranquilo? Beleza? Bom, dito isso, nós temos claramente o conceito de taxa. Só que eu tenho outras discussões mais atuais que a gente precisa debater. A taxa de incêndio é uma delas. Lá em 2015, o entendimento era no sentido de que a taxa de incêndio era constitucional. Inclusive, o julgado ele é de Goiás, né, lá no STJ. Processo civil tributário e administrativo, recurso mandado de segurança, taxa de segurança pública, combate ao incêndio, lei estadual 17488, legalidade. O entendimento dessa Corte Superior acerca da exigência da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio é no sentido de ser legítima a cobrança quando preencher os requisitos da divisibilidade e da especificidade. Uma vez preenchidos os requisitos de visibilidade e especificidade, é legítima a cobrança da taxa de incêndio instituída pela Lei 17488/2011. O entendimento era muito claro, né? O serviço de combate ao incêndio está à disposição do contribuinte. Se ele precisar, ele pode acionar que o bombeiro vai atender, então é um serviço específico. E é um serviço divisível, porque varia de acordo com o tamanho do imóvel. Quanto maior o imóvel, mais trabalho dá para apagar o incêndio. Essa é a lógica, pelo menos é a lógica encontrada pelo STF, para caracterizar essa tributação. Até então, estava tudo certo, tudo bem. Até que, em 2017, tudo começa a mudar. O STF se viu diante da taxa de incêndio cobrada pelo município de São Paulo. E aí vem a discussão de $1 milhão. Pode o município cobrar uma taxa de incêndio, já que o município não combate o incêndio? É óbvio que não, né? Se a taxa é uma espécie tributária vinculada, se a taxa é uma espécie tributária que exige uma contraprestação, é óbvio que o município não pode cobrar uma taxa de incêndio, porque o município jamais vai poder combater o incêndio. O município não tem corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros é estadual. E é exatamente graças a isso, né? Que o STF declara inconstitucional a taxa de incêndio cobrada pelo município de São Paulo. Como você pode ver aí no julgado, foi no recurso ordinário 643247. Só que tem um problema. No voto do ministro Marco Aurélio, ele vai um pouquinho além. E ele diz, olha, o serviço de combate ao incêndio é um serviço de universo. É um serviço que tem que ser prestado para a coletividade. É uma obrigação do Estado. Não é um serviço específico. Não deveria sequer ser remunerado por taxa. Mas no caso concreto é inconstitucional porque o município não pode cobrar taxa de incêndio. E esse voto do ministro Marco Aurélio, então, ele gera uma chama de inconstitucionalidade, de esperança para o contribuinte. Chama essa que incendeia o STF em 2020. E em 2020, o STF conclui que é inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio e essa inconstitucionalidade é consolidada na jurisprudência do STF em 2020. Essa taxa declarada inconstitucional na ADI 4411 de Minas Gerais foi a taxa de Minas Gerais, que tinha o nome de taxa de segurança pública, mas era na verdade uma taxa de incêndio. E o STF, então, declara a sua inconstitucionalidade. Eu te digo, assim, de verdade, vejo com muita clareza essa inconstitucionalidade, porque o serviço de combate ao incêndio é para a coletividade. Não é só o imóvel que pagou que vai receber o combate ao incêndio. Existem os terrenos, que não são imóveis construídos, bens públicos, enfim. O combate ao incêndio é genérico. Né? Então, hoje é inconstitucional.
Muita gente que está me assistindo aí, que gosta de tributário, que tem um pouco mais de profundidade no direito tributário, já deve ter estudado que a taxa de incêndio do Rio de Janeiro foi declarada constitucional. Não leve isso em consideração, tá? O que nós temos aqui no Rio é um absurdo jurídico. Então, para prova, você vai levar o conceito do STF, no sentido de que a taxa de incêndio é inconstitucional e o STF não faz restrições, tá? Não faz restrições. A causa de pedir aqui no Rio de Janeiro foi talvez equivocada e a decisão é tão equivocada quanto a causa de pedir. Então, leve em consideração aquilo que o STF já decidiu, que é a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, beleza? Isso é extremamente importante, tá, gente? A taxa de incêndio é inconstitucional e ponto, acabou, é isso. Dito isso, a gente dá sequência para lembrar que a taxa judiciária também é taxa de serviço. A taxa judiciária também é taxa de serviço. Esse entendimento é super antigo, mas é um assunto que já gerou muita discussão, porque no Brasil não existe taxa de uso. Esse é um outro ponto relevante. Se o serviço estiver à disposição do contribuinte, a cobrança da taxa é devida. Basta que o serviço esteja à disposição do contribuinte para que a cobrança da taxa seja constitucional. Então veja, se o serviço estiver à disposição, pode cobrar a taxa. É indiscutível. O serviço está disponível, está à disposição, cobra a taxa. Claro, se for um serviço específico divisível, né? Se for um serviço multissímbolo. Se o contribuinte não usa, o problema é dele. O problema é dele. Então não existe taxa de uso no Brasil. A taxa judiciária foi uma discussão jurídica importante no STF exatamente por isso. Porque não existe taxa de uso. E taxa judiciária você só paga quando você usa o judiciário. Se você não usar o judiciário, se você não ingressar com uma ação judicial, você jamais vai ter que pagar uma taxa judiciária. Não é assim que funciona? É exatamente assim que funciona. E é aí então, senhoras e senhores, que entra a discussão do STF, que firmou uma ficção jurídica relevante. Uma ficção jurídica no sentido de que taxa judiciária é taxa de serviço. Que você só paga quando usa, mas não é taxa de uso. Você só paga quando usa, mas não é taxa de uso. É uma ficção jurídica. É algo que não existe. Né? A taxa de uso não existe. Então, a taxa judiciária ela é uma taxa de serviço, que você só paga quando usa, mas não é taxa de uso. Mas não é taxa de uso. Beleza? E a importância disso é muito grande. Porque pode o presidente do tribunal alterar a taxa judiciária por ato administrativo? Não pode. O presidente do Tribunal de Justiça não pode alterar a taxa judiciária por ato administrativo porque é tributo. Se é tributo, demanda lei. Se é tributo, demanda lei. Então, a lei é necessária para que haja essa alteração. Belezinha? Fácil. Não há dúvidas. Show de bola. Então, assim, esses conceitos são conceitos extremamente importantes que a gente precisa sempre levar em consideração para que haja um entendimento completo e que você possa acertar as questões que envolvem a taxa. Então, só um jogadinho aqui para poder fechar essa questão da taxa judiciária e não deixar nenhuma dúvida. As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária. São taxas conforme a jurisprudência iterativa do STF. E aí eu só queria chamar a atenção que você percebe que o julgado ele fala de custas, taxa judiciária e emolumentos. Ele é bem específico. Porque existem estados, como é o caso do Rio de Janeiro, em que você paga uma guia de recolhimento do estado para iniciar uma ação judicial e ali você tem valores que vão para a defensoria, valores que vão para a MP, valores que vão para a OAB, valores que vão para a Caixa de Assistência aos Advogados. Ou seja, você tem vários penduricalhos na guia de recolhimento que não necessariamente são custos, emolumentos e taxa judiciária propriamente dita. Tá? E para o STF não é tudo que está na guia que é tributo. Só vai ser tributo, custas, taxa judiciária e emolumentos. Ok? Beleza? Então muito cuidado com esse conceito. Nós temos mais um probleminha aqui para fechar a taxa, que é a discussão da sua base de cálculo. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, diz que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. E o artigo 77, parágrafo único do CTN, complementa esse conceito para dizer que não pode ter nem base de cálculo, nem fato gerador. Nem base de cálculo, nem fato gerador. Olha, enfim, no tocante ao fato gerador, eu não vou nem discutir, né? Porque, veja, o que distingue a taxa
do imposto é o fato gerador. É o fato gerador que diferencia as duas espécies tributárias, porque o imposto tem como fato gerador uma atividade do contribuinte, a taxa tem como fato gerador uma atividade estatal. Então não pode ter o mesmo fato gerador. Se tiver o mesmo fato gerador, é a mesma espécie tributária. Então, isso daí eu não vou nem discutir. Agora, a base de cálculo é interessante. Por que a taxa não pode ter base de cálculo de imposto? Porque a taxa ela serve para remunerar um serviço público. Então, a base de cálculo da taxa ela tem que ter relação com o custo do serviço. A base de cálculo da taxa tem que ter relação com o custo do serviço. Se ela não tiver relação com o custo do serviço, obviamente não será constitucional essa taxa, será abusiva. Então, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, porque a taxa é contraprestacional, o imposto não. A taxa é contraprestacional, o imposto não é. Então, lembre-se, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. E aí surge uma discussão no STF, porque a taxa de coleta de lixo leva em consideração o tamanho do imóvel. E tamanho do imóvel é elemento suficiente para caracterizar o fato gerador da taxa, a base de cálculo da taxa. Tamanho não seria mesmo a base de cálculo do IPTU? O STF vai lá e diz não, não é bem assim que funciona. Tamanho é um dos elementos do valor venal. A base de cálculo do IPTU é o valor venal, não é o tamanho do imóvel. E valor venal leva em consideração tamanho, localização, utilização. Então, nesse caso, disse o STF, a base de cálculo da taxa de coleta de lixo não é a mesma base de cálculo do IPTU, porque a base de cálculo do IPTU é o valor venal. A base de cálculo da taxa de coleta de lixo é o tamanho do imóvel. E aí o STF, então, edita a súmula vinculante 29. Grifa aí. A súmula vinculante 29 para dizer que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, porém, pode ter na sua base de cálculo um ou mais elementos da base de cálculo do imposto. Pode ter na sua base de cálculo um ou mais elementos da base de cálculo de imposto, não podendo ser idêntica. Não podendo ser idêntica. Beleza? Tranquilo? Inclusive, o STF chegou a editar, já é uma súmula antiga, a súmula número 595, que diz claramente que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do ITR, do Imposto Territorial Rural. Por quê? Porque taxa não pode ter base de cálculo idêntica à base de cálculo do imposto. Ela pode ter na sua base de cálculo um ou mais elementos. Não pode ser idêntica. Não pode ser idêntica. Então, grifa a súmula vinculante 29, que ela é de profunda importância para o direito tributário e para a sua prova. Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida com relação à taxa? Não? Essa é uma espécie tributária muito importante, tá, gente? Revisa esses assuntos, revisa os slides, porque isso é de extrema importância para o direito tributário, tá bom? Então no próximo bloco a gente continua com mais espécies tributárias. Vamos lá, galera!